Estamos de volta. A Vida e Saúde hoje está tratando do TDAH, um tema mais e mais comum, tem sido popularizado, porém talvez não bem compreendido. E é por isso que hoje o Vida e Saúde trouxe aqui para você Dr. Diego Ferreira, que é psicólogo, especialista nessa área. Dr. César Vasconcelos está aqui novamente conduzindo a gente nessa jornada em busca de saúde mental. Hoje é quarta da saúde mental. Ele que é psiquiatra, o seu psiquiatra aqui da Novo Tempo. E, gente, Dr. Diego trouxe aqui, né, Dr. César, muitos sintomas ou pontos característicos da pessoa com TDAH. Mas existem algumas sutilezas, alguns sintomas que nem sempre são escancarados, né? Eu gostaria que o senhor comentasse desses sintomas inespecíficos, Dr. César ou Dr. Diego, como, por exemplo, o cansaço. Sim, o cansaço ele se dá pela quantidade de tempo que uma pessoa com TDAH oferece para assimilar um conteúdo, pegando o tipo desatento. Exemplo, um indivíduo que não tem dificuldade atencional, ele vai fazer uma tarefa, ele vai se preparar para uma prova, ele estuda por 2 horas, ele assimilou o conteúdo. O indivíduo com TDAH, muitas vezes, alguns sem diagnóstico até se questionam que eles precisam ficar 4, 5, 6 horas debruçados sobre um conteúdo para assimilar alguma coisa pelas dificuldades enfrentadas. Então vai gerar um cansaço físico e um cansaço mental. Muito bem. E pode ser que você esteja computando esse cansaço aí, né, doutor César, a outras coisas. Ou até sem encontrar uma explicação. Nossa, mas a gente não fez nada, você está tão cansado assim, né? É uma percepção que você precisa, de repente, ampliar aí. Outro sintoma mais inespecífico aqui dos indivíduos com TDAH seria a indisposição. Tem a ver com aquele lance neurológico de evitar coisas muito complicadas, doutor Diego? Tem associação, sim, Terô. Por quê? Pelo fato que é muito interessante no TDAH. No TDAH existe um termo chamado hiperfoco. Dentro do hiperfoco, ele vai oferecer atenção a tudo que ajuda a encontrar uma recompensa e acessar a via de recompensa cerebral, que é a via na qual há a descarga de dopamina. E ele vai evitar tudo aquilo que não abre essa via de recompensa. Vamos dar um exemplo prático. Um exemplo prático, vamos lá. É comum hoje muitas pessoas com TDAH terem muita vontade de jogar. E aí eles vão ficar ali um bom tempo jogando e durante o jogo eles têm uma disposição tremenda. Mas só que essa pessoa é convidada depois a lavar uma louça, vai ser adolescente. E aí é interessante que ele ofereceu uma atenção tremenda, uma disposição tremenda durante o jogo, mas uma indisposição muito grande para atender às atividades para a vida adulta, questão laboral. A pessoa ela vai ali oferecer atenção, foco para muitas coisas que lhe dão prazer, que gera dopamina no cérebro. Entretanto, para as atividades laborais, essa pessoa vai ter dificuldade e aí caracterizado a indisposição. Interessante, né, doutor César? Parece até, soa até como... Mas, doutor Diego, não é uma coisa assim óbvia, que é muito mais gostoso jogar videogame para todas as pessoas do que lavar uma louça? Sim, é algo óbvio, eu concordo com você, eu concordo. Mas Só que a gente encara aquilo que não gosta também, né? O TDAH não vai. O TDAH, ele vai, como o doutor César falou, ele vai maturar, ele vai amadurecer, porque o TDAH ele tem uma questão de maturidade em relação às funções executivas. Quando o doutor César estava falando de regiões cerebrais, aqui núcleo accumbens, é interessante que essa região cerebral ela tem uma associação direta, são fios conectados na região frontal, que envia dopamina e que acende esta região. E essa região ela é responsável como um gerente de cuidar do cérebro da pessoa. No caso do TDAH, ela tem esta dificuldade, por isso que ela precisa buscar coisas, mecanismos, situações que produzem esta dopamina, só que nesse processo ela vai oferecer toda a atenção dela para o jogo, para algo que ela gosta e não vai sobrar energia para atender outras necessidades. Então é uma busca da pessoa, ela está tentando, muitas vezes até quando não tem um diagnóstico, se reorganizar. Ela está tentando ali, nossa, eu quero me entender. E aí vem esses sintomas que são
ali não bem identificados. E ela vai precisar aprender, mesmo quando criança, a ter a expansão da capacidade de lidar com a frustração, ou seja, de lidar com aquilo que não dá essa bombardeio de dopamina, porque, então, vou usar o exemplo que ele usou, está jogando videogame e tem muita dopamina, vai fazer a tarefa de casa, zero dopamina, mas precisa fazer tarefa de casa. Ele pode fazer um paralelo aí com o dependente químico. O dependente químico, ele tem um baixo limiar de frustração. Qualquer coisa que frustra, ele não aguenta, já quer cheirar, já quer injetar, já quer fumar o baseado e tal. Então, no tratamento da dependência química e na maturidade do TDAH, essa pessoa vai precisar realmente enfrentar os momentos que a dopamina não está sendo produzida, porque na vida não vai se conseguir dopamina o tempo todo e tem que fazer as tarefas, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o que os pais podem fazer para ajudar uma criança nesse sentido aí. Agora, eu não sei se você está percebendo, mas assim, vários sintomas do TDAH são parecidos ou podem indicar outros transtornos, como, por exemplo, transtorno de ansiedade ou transtorno de personalidade borderline. Será que a gente pode confundir esses outros transtornos com TDAH e vice-versa, doutor? Aí que entra a importância, Teru, do diagnóstico diferenciado, da investigação. Por quê? Ansiedade também causa desatenção. Porém, na ansiedade, a desatenção é causada pelo excesso de pensamento, pela ruminação em relação a alguma preocupação. Então, a atenção é focal no sentido de resolver aquele problema e as demais coisas ficam periféricas. E aí é como se a pessoa estivesse desatenta, diferente do TDAH, que já é uma condição neurológica deste indivíduo, diferente do ansioso, que ele consegue sim, em muitos momentos, quando ele não está ali extremamente ansioso, oferecer atenção. Já o TDAH, não. No transtorno de personalidade borderline, é característico a desorganização do indivíduo. Só que existe um critério no borderline que a pessoa ela é muito dependente afetiva, ela tem muita dificuldade com o desamparo, ela tem dificuldade em relação a lidar com o distanciamento das pessoas que ela ama. E aí, no TDAH, o indivíduo já não tem esta dificuldade. Então, você vai observando estes critérios para chegar no diagnóstico diferenciado. Tem mais um ponto aí que a gente não trouxe, que poderia caracterizar TDAH, mas que não é muito clássico aí, olha, a autossabotagem, doutor Diego. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. A autossabotagem, não é? Dentro do TDAH, o indivíduo ele vai ter muita dificuldade mesmo em relação à autossabotagem. Só que é importante nós termos claro que o indivíduo com TDAH, ele não escolhe a autossabotagem. Ele não escolhe. Ele está se autossabotando, mas por ter uma condição neuroquímica que o impede de concluir um curso, de concluir um trabalho, ele entra nesta condição da autossabotagem. Então, voltamos a falar a importância do diagnóstico, a importância mesmo de conhecer, de mostrar para esta pessoa que, olha... Seria mais como um resultado e não como um recurso, a autossabotagem. Exato. Um resultado da desorganização interna desta pessoa. Existe um autor, Daniel Goleman, que ele escreveu o livro O Foco, que ele fala da seguinte maneira: a pessoa que não consegue focar, ela está desorganizada, a sua desorganização desorganiza o outro e logo o ambiente no qual ela se encontra. Perigoso, hein? Para você que é mãe, então pensa, uma mãe que está com TDAH desorganizada, provavelmente vai desorganizar em efeito cascata, e o ambiente, a família... Sim, aí nós falamos que é um ambiente não normativo, porque uma criança, ela precisa de rotina, uma criança, ela precisa de regras bem estabelecidas, ela precisa de um roteiro. E quando eu estou desorganizado, eu não consigo, infelizmente, oferecer isto ao ambiente, aos meus. Mesmo que essa rotina, esse roteiro não sejam de maneira muito rígida, mas eu tenho algum tipo de esquema, eu tenho. Eu tenho. E quando nós falamos
em relação à região frontal do cérebro que está associada ao TDAH, esta região ela precisa se desenvolver através de rotinas, de regras. Existe um departamentinho aqui no nosso cérebro que chama normas e regras. E quando não há, nós vamos ter dificuldades em relação à organização interna e logo não conseguiremos oferecer organização ao externo também, Teru. Agora, doutor César, eu estou aqui pensando o seguinte, são muitas as possibilidades e talvez apenas um especialista possa me ajudar nesse diagnóstico, doutor. Porque em casa eu posso observar o meu filho, meu marido, ou ele me observar, mas é um especialista que vai poder, não, é TDAH, não é TDAH, é ansiedade, não é não? E na verdade, para o diagnóstico de TDAH, tem que ter o multidisciplina, né? Ou seja, às vezes começa com a escola, né? A psicopedagoga percebe, chama os pais e conversa. Então, o que os pais vão fazer para avaliar se é um TDAH? Vai levar um psicólogo clínico, né? Que tenha uma formação nessa área, vai entrar com um psiquiatra infantil, se for uma criança, o neuropsicólogo vai atender, um neurologista, né? Para ver a questão neurológica em si. Às vezes tem que entrar com fonoaudiologia também. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai atender às necessidades variadas desse tipo de transtorno e bater o martelo, né? Agora, doutor Diego, o senhor lida diariamente com essa questão da escola trazendo para o senhor, de repente tendo que encaminhar para outros especialistas. E eu sei que não é fácil receber uma notícia de que o meu filho não é aquilo que eu idealizei, aquilo que eu quis. Eu queria que o senhor falasse agora para os pais que estão desconfiados ou até que já foram chamados pela escola, mas que estão com dificuldade de aceitar, de compreender o transtorno para seguir em frente dali em diante, né? Como é que esse pai, essa mãe poderia agir de maneira a ser assim... colaborador nesse processo, que é difícil? Eu sempre falo para os pais que o quanto antes um diagnóstico for fechado, como o Dr. César comentou, melhor vai ser para esta criança em seu processo de desenvolvimento. Então é muito importante sair do estado de negação. Existe tratamento, existe apoio, a estimulação precoce, a prevenção, ela vai auxiliar este indivíduo a ter uma vida produtiva. Um diagnóstico tardio na vida adulta ou na adolescência pode acarretar muitos transtornos emocionais, ou seja, as comorbidades. Ali a pessoa pode ter um TDAH, além do TDAH, ansiedade, além do TDAH, depressão. Ou qualquer outro transtorno também que possa surgir devido às dificuldades que este indivíduo sofreu. Então é muito importante, não tema, auxilie, enxergue, aceite. Ou seja, o tratamento é o melhor caminho. Agora, essa avaliação, ela é feita de que jeito, doutor Diego? É uma consulta com o psicólogo primeiro, para depois indicar os outros especialistas? Ela é em etapas? São feitos testes? Como é que é feito? Esta avaliação, como o doutor falou, pode começar com o psicólogo ao identificar, ele encaminhará pode caminhar para um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Este encaminhará para o neuropsicólogo. O neuropsicólogo ele vai aplicar testes neuropsicológicos que vai avaliar a inteligência deste indivíduo, que vai avaliar a capacidade atencional, porque quando nós falamos de atenção, nós estamos falando que a atenção é assim, nós temos a atenção concentrada, a atenção alternada, que é uma capacidade, enquanto eu estou olhando aqui para a Teru, agora eu consigo alternar a minha atenção olhando para o Dr. César também. Então, é a atenção alternada, eu não perco a minha linha de raciocínio. Okay. Vai ser avaliado a atenção dividida, que eu estou olhando para a Teru, olhando para o Dr. César, e eu consigo pegar esse copo de água e manuseá-lo, atenção dividida. Enquanto eu estou conversando com o indivíduo, eu estou oferecendo também atenção sustentada. E aí, durante a avaliação, se há déficit, se há dificuldade neste construto atencional, já é um indicador de algum problema relacionado à atenção. Aí nós vamos avaliar a memória também. Às vezes, na memória, nós vamos ver que tem uma dificuldade, vamos avaliar as funções executivas. Um teste de criança é completamente diferente de um teste de adulto? Ou não? Basicamente a mesma coisa? Tem diferença sim. Porque o adulto vai aprendendo também alguns comportamentos, né, doutor César?
Sim. O próprio fato de ser mãe já despertou em você, com certeza, ou forçou aí essa atenção múltipla, doutor. Vai aprendendo o adulto, até porque aquilo que eu falei, lembra, né? De pra que sobreviver. A criança que tem o TDAH, que o diagnóstico é TDAH, vai ter, do ponto de vista neurológico, uma alteração desses centros cerebrais em termos de tamanho, e, portanto, a função vai ser prejudicada e a maturação do sistema nervoso central dessas crianças vai ser mais retardado, vai ser mais demorado, né? Então, mais demorada a maturação. Então, a pessoa adulta que tem TDAH, ela já vai ter a complementação dessa maturação do sistema nervoso central e ela vai ter a experiência da vida, que vai ensinando, né, como que é o melhor comportamento nessa ou naquela situação. O que é falado na neurologia, né, são os caminhos neurais. Pela experiência, pelas dificuldades enfrentadas, alguns conseguem abrir caminhos para chegar à resolução de problemas. Tá. Alguns já não conseguem, infelizmente. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, gente. Um TDAH que, de repente, não foi diagnosticado, não foi tratado, com certeza vai gerar prejuízos, mas eu quero saber, no desempenho acadêmico, na capacidade de aprendizado, na motivação, de repente não vai atingir um potencial. Doutor Diego, doutor César, eu fico pensando aqui nas possibilidades, né, que essa pessoa, de repente, não vai nem sonhar porque não foi amparada ou conduzida da maneira certa. Ela até chegou a sonhar uma época da vida dela, mas depois chegou um momento em que ela parou de sonhar, porque de tanto tentar ela não conseguiu. Principalmente o imperativo impulsivo. É clássico do imperativo impulsivo a dificuldade, porque é aquela pessoa que ela até conseguiu um bom trabalho, mas ela não sabia se comportar no ambiente de trabalho. É aquela pessoa que falava sem pensar, é aquela pessoa que agia sem pensar. E num contexto social isso traz muitos problemas. Então, a importância mesmo da pessoa compreender a dificuldade e tratar, cuidar. Até mesmo nos relacionamentos, estou aqui pensando, né? Falar sem pensar vai dar ruim. Entra na cognição. Atropela as pessoas, né? O TDAH, que tem a característica impulsiva, a pessoa está fazendo uma pergunta para essa pessoa aí impulsiva, ela já começa a responder antes de terminar aquela pergunta, né? Então, falta paciência, falta tolerância. Né? Então, e se ela é muito hiperativa e fica muito devaneio, vai para o espaço, né? Vai para estudar na faculdade, conseguiu chegar na faculdade, aí chega lá nas aulas, começa ainda a não se concentrar, então ela vai ter prejuízo realmente acadêmico, não vai conseguir passar ou vai repetir de ano. Então, ou como o doutor Diego falou, quer dizer, um funcionário de uma empresa que é uma pessoa muito impulsiva, ela possivelmente vai ser demitida, né? Porque vai estar intrometendo, vai estar se metendo onde devia, né? Por causa dessa falta de controle sobre a emoção. Então, isso gera um ambiente de estresse no trabalho e se o chefe, o patrão, enfim, não aguentar mais, dá uma chance, tudo isso, a pessoa não melhora, então ela pode ser demitida. Então, são os prejuízos, né, econômicos, profissionais, de trabalho, no mundo acadêmico, se a pessoa não se trata, né? E nós pegamos esses pacientes, né, doutor, que chegam ali com uma carga emocional negativa, deprimidos, ansiosos. A autoestima abalada, imagino. Abalada, porque infelizmente eles não conseguiram oferecer para o externo ali um comportamento adequado, né? Habilidades sociais prejudicadas. Agora eu queria que você fizesse o exercício aqui comigo. Olha, imagina um jardim cheio de plantas, com vários tipos de flores, né? Esse jardim não vai ficar bonitinho e lindo se ele não receber cuidados adequados para que cada plantinha cresça, recebendo a quantidade de água, de sombra ou sol, para ficar bonita, certo? O jardim pode ser comparado à nossa mente e cada planta representa algum aspecto também dessa mente. Pode ser as nossas emoções, os nossos pensamentos e outras habilidades que nós cultivamos aqui. Quando a gente cuida da nossa saúde mental e emocional, a gente está cultivando esse jardim lindo e todo florido. E com a revista Esperança Sentimentos, você vai ter mais condições de cuidar, vai encontrar ferramentas aqui para manter a sua mente e o seu jardim mais saudável. Você deseja isso? Então, pegue o seu telefone, aliás, pegue o seu WhatsApp. Vai aí, abre o seu WhatsApp, eu vou esperar você.
Vai, porque essa revista aqui vai te trazer compreensão do cuidado desse jardim tão precioso que é a sua mente. Abriu? Então, ó, o nosso contato é 12, vai lá naquele maisinho para você adicionar o contato aí. Revista Esperança, pode salvar como Revista Esperança, tá bom? 12 98244, tô esperando. Aí você vai digitar 4449. Vou repetir, vai conferindo aí, tá? 12 98244 4449. Você vai dizer: eu quero a revista Esperança Sentimentos. E espera aí que a gente já vai mandar para você um passo a passo do que você deve fazer. A gente vai precisar que você preencha em alguns campos seu endereço, seu nome, para que a revista chegue aí sem custo nenhum, tá bom? Vou repetir então o nosso WhatsApp. Ele é 12 98244 4449. E lembre-se, Deus te criou de uma maneira única, maravilhosa. Ele quer que você tenha vida plena. Mesmo com as limitações que o pecado trouxe a esse mundo, Ele quer cuidar de você e você precisa se cuidar também, tá bom? Muito bem, olha... É importante o pessoal de casa também lembrar, né, que porque existe uma série de revistas de esperança. Então, essa aqui que a Teru mostrou é a Revista Esperança Sentimentos. Boa, né? doutor, boa. Tem outras. Sentimentos, e vai ver, ainda mais esse ano serão lançados alguns outros fascículos da Revista Esperança, inclusive uma de saúde mental, que o Dr. César já tá no forno, tá? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Quero saber mais sobre o que fazer com todos esses prejuízos de um diagnóstico tardio, o que fazer com um diagnóstico na idade certa. O doutor César vai ajudar a gente logo depois do intervalo e ainda vamos trazer as dúvidas aqui dos nossos telespectadores para o doutor César e o doutor Diego resolverem aqui, ou pelo menos lançarem luz aqui pra gente, tá bom? Até já!